Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Império Geek. Hoje esse vídeo vai ser uma parte 2 do vídeo que eu já fiz aqui no canal, que foi sobre Genjutsus, tá? Eu fiz um vídeo sobre Genjutsus em que eu dava uma explicação mais sobre Genjutsus do Sharingan, que são os Genjutsus, por exemplo, que eu falei ali foram Izanagi, Izanami, Tsukiyomi, Mugen Tsukiyomi, Kotoma Tsukami. E eu falei de outros dois Genjutsus que foram Kokugyo no Jutsu, né? Foi o Genjutsu lá que o Tobirama e o Hashirama utilizam, e eu também mencionei Genjutsus sonoros. Porém, como Genjutsu é um assunto muito extenso para colocar num vídeo só, é necessário uma parte 2. Esse vídeo aqui vai ser a parte 2 dos Genjutsus, tá? Para poder manter você aí, naruteiro de plantão, informado sobre Genjutsus, sabendo como é que funciona essas treta aí toda, cara. Então, olha, não se esquece, cara, já sabe o que fazer no início do vídeo, né? Deixar o like, comentar, comenta depois, mas deixa o like agora, já se inscreve e ativa o sininho que é para você não perder nada do que a gente lançar aqui, porque vai estar sempre saindo conteúdo novo, cara. Olha, informação importante, agora a gente tá fazendo live no YouTube todo domingo, tá? Todo domingo vai ter live no YouTube, é isso. Então, ó, fica ligado, cara. Todo domingo vai ser às 8. A gente tá vendo o horário pra ficar melhor ainda, mas a princípio vai ser às 8 horas, tá? Então é isso, vídeo sobre Genjutsus em 3, 2, 1 e solta a vinheta! Como eu já disse no outro vídeo, eu falei sobre os Genjutsus do Sharingan, eu mencionei Kokugyo e eu mencionei Genjutsus através do som. Por exemplo, utilizados por Jiraiya, Taiyuya e também pelo Kabuto, tá? O Naruto também utiliza. Hoje eu vou falar sobre outros estilos de Genjutsu. Alguns não são necessariamente Genjutsus do tipo colocar o oponente numa ilusão, mas eles ainda ludibriam, eles ainda dão aquela ludibriada no oponente, então dá pra considerar como uma técnica de ilusão, mesmo que uma técnica de distração. Existem Genjutsus desse estilo, tá? Hoje eu vou falar sobre uma técnica muito utilizada pela maioria dos usuários de Genjutsus. Um deles, por exemplo, é o Shisui, tá? Que é o Shunshin no Jutsu. Existem vários tipos de Shunshin, porém numa tradução literal todas têm o mesmo conceito, que é técnica de cintilação corporal. Técnica de cintilação corporal tem como melhor usuário da série o próprio Shisui. Muita gente aclama ele por essa técnica, mas outros usuários conseguem utilizar ela. Lá no início do Shippuden nós temos o Sasuke, o Kabuto e o Orochimaru utilizando essa técnica, tá? Só que existem técnicas de cintilação corporal através de elementos. Eles, por exemplo, têm uma reação de chamas, né? Meio como se tivesse um fogo, como se eles desaparecessem através das chamas. Alguns ninjas, né, conseguem se mover através de um elemento, digamos assim, de uma técnica de ninjutsu. Por exemplo, a maior parte dos ninjas da aldeia da névoa conseguem utilizar o Shunshin através da névoa. Tipo, o Shunshin não é um teletransporte, tal. O Shunshin é você se mover de maneira rápida a ponto de parecer que você está teletransportando. É muito veloz, é uma técnica de velocidade corporal. Quanto mais rápido você é corporalmente ali, você consegue utilizar melhor o Shunshin. Mas é diferente, calma, que velocidade corporal não quer dizer que é Shunshin sendo utilizado. Shunshin dá aquele efeito de teletransporte, tá? Tipo, muita gente pensou que o Rock Lee lá no clássico estava desaparecendo, mas na verdade ele estava apenas se movendo muito rápido porque ele havia tirado os pesos. O Guy não mostrou muito dessa reação, o Guy simplesmente é muito rápido, porém ele não dá uma sensação de teletransporte. Eu acho que se o Rock Lee tivesse evoluído tanto quanto o Guy evoluiu, ele teria ficado mais rápido que o próprio Guy. Na minha opinião, sim. Enfim, outros usuários de Shunshin, eu acabei de mencionar Rock Lee, eu falei também do Orochimaru, do Sasuke, eu falei do Kabuto, que eles têm essa técnica aí. Eu não posso deixar de mencionar o próprio Shisui, que é chamado de Shunshin no Shisui, que é Shisui teletransportador. Ele tem uma técnica de cintilação corporal que faz parecer que ele desaparece. Outro ninja que também utiliza muito bem essa técnica, além da técnica de teletransporte, é o próprio Minato. Porém, eu ainda acho que na questão de velocidade corporal, o Shisui leva. Se a gente estiver falando de teletransporte, lembrando que teletransporte não é velocidade, porque velocidade é você se mover rápido, teletransporte é uma técnica de espaço-tempo, tá? Quando você se desloca através do vácuo de um espaço de um lugar para o outro. Então você não se moveu daquele lugar para outro, você se teletransportou. Tu estava aqui e de repente tu tá lá, tá aqui, tu tá em outro lugar. É quase que ao mesmo tempo, né? Não dá pra chamar ao mesmo tempo, mas você não se moveu daquele lugar até outro, você se deslocou através do espaço-tempo. Então, teletransporte é diferente de velocidade, beleza? Falei já de Minato, falei de Shisui, falei de Rock Lee, eu não posso deixar de fora o próprio Gaara. O Gaara tem um estilo de cintilação corporal que é o seguinte, ele se move através da própria areia. Ele consegue dissolver o corpo dele em areia, tá? Outros oponentes que são muito rápidos, outros ninjas que são muito velozes, por exemplo, o Momoshiki, os Haikages da aldeia da névoa, da nuvem, perdão, os Haikages ali, por exemplo, o quarto Haikage, o terceiro Haikage, não dá pra falar muito de ninjas como, por exemplo,
o segundo Haikage, né? Ele é aquele que enfrentou os shinobis lá da Anbus, os Prata e Ouro lá também, junto com o Tobirama, né? Eles tiveram meio que uma aliança, pelo menos tudo indica que eles tiveram uma aliança, mas não dá pra falar muito desse segundo porque ele não apareceu direito na obra. O próprio Tobirama também tem tudo para acreditar que ele era um usuário de Shunshin. Deixando um pouco o Shunshin de lado, nós temos técnicas de distração. Eu preciso muito falar da técnica de clones de massa do Shisui. São clones que não tomam dano, mas eles exercem o peso, exercem a força e o golpe do mesmo, do corpo original. Então tudo que o Shisui faz, o Shisui original, os clones de massa também conseguem fazer. Tudo indica que essa técnica, tanto essa técnica dos clones de massa que o Shisui utiliza desde garoto, quanto as técnicas de cintilação corporal dele são ligadas ao Sharingan. Talvez a cintilação corporal seja ligada ao estilo fogo, que também era uma liberação do Shisui, ou ao estilo água, que ele também consegue utilizar. Porém, eu acho que tudo deriva do Sharingan, diferente dos outros que tem isso ligado a elemento. Porém, pode sim ser uma ligação elementar. Por exemplo, o quarto Haikage, que é pela liberação de relâmpago, né, pela liberação de raio, assim como o terceiro Haikage, o pai do quarto, né, e também o próprio Darui. O Kakashi também, o Minato, o Kakashi se move muito rápido. O Kakashi tudo bem não tem necessariamente ligação com o Raiton, ele não tem técnica de teletransporte como o Minato e o Tobirama. Porém, o Kakashi também, lá no clássico, ele consegue se mover através de folhas. Ele fazia uma tempestade de folhas, ludibriava a visão do oponente e ele conseguia se mover através a ponto de parecer que ele está se teletransportando, né? Que ele corria muito rápido ali, mas ele conseguia bloquear a visão do oponente e se mover através daquelas tempestades de folha. Preciso falar dos genjutsus de ilusão demoníaca. Mas antes de falar dos genjutsus de ilusão demoníaca, eu preciso falar dos espelhos de gelo do Haku, que também era uma espécie de Shunshin. Eu não posso falar de um assunto sem terminar o outro. Shunshin se mover muito rápido. Haku criava espelhos de gelo através das misturas da liberação de água e vento, tá? Era água e vento, ele conseguia criar aqueles espelhos e todos os espelhos tinham um reflexo dele. No meio de todos aqueles reflexos que pareciam estar se movendo junto com o corpo original, ele se movia escondido. Deu uma sova no Sasuke a ponto de que nem o próprio Sharingan conseguia acompanhar aquilo ali. O Sasuke só estava vencendo o Haku antes dele utilizar a técnica dos espelhos. Quando ele utilizou o espelho, meu amigo, não tinha pro Uchiha Emo, cara. O maluco surrou o Sasuke lindo ali, cara. Se não fosse pelo Naruto utilizar a Kyuubi, né? Se fosse pela Kyuubi, no caso, se manifestar, o Naruto não conseguia utilizar ela ainda naquela época. Cara, eu acho que eles teriam morrido ali. Sasuke não teria matado ele se não fosse a Kyuubizinha fazer todo o trabalho pesado. Acabou Narutinho e Sasuke, não tinha Shippuden pra acontecer. Não chegava nem no arco do Orochimaru, do Haku naquela época ali, cara. Pelo amor de Deus, o bicho era muito forte, né, mano? Então, isso também era uma técnica de cintilação corporal do Haku, baseada numa Kekkei Genkai. A primeira de Kekkei Genkai que eu falei aqui, tudo bem que o Sharingan também é uma Kekkei Genkai, mas é um ocular. Tô falando de Kekkei Genkai de elemento, tá? Aliás, eu pretendo fazer um vídeo explicando sobre Kekkei Genkai e Kekkei Tota. Poderia fazer um só sobre Kekkei Genkai, porque dá um vídeo muito grande, e Kekkei Tota seria outro assunto. Kekkei Tota eu ia emendar aí com Kekkei Mora, que são tudo conteúdo de Naruto aí, cara, beleza? Então, se quiser, já quer um vídeo de Kekkei Mora, o que é Kekkei Mora? Só tem uma Kekkei Mora mostrada no anime, que é a da Kaguya. Kekkei Tota mistura de 3 elementos, Kekkei Genkai mistura de 2 elementos, tá? Uma Kekkei Genkai pode ser ocular ou elementar. Enfim, eu não vou prolongar sobre isso nesse vídeo. Agora eu vou falar sobre os clones do Gengetsu e do Shisui. Como eu já ia falando, são os clones de massa do Shisui e os clones de miragem do Gengetsu. Não sei dizer qual é a melhor, porque os dois são muito apelões. Só que os do Shisui são mais para ataque e para distração. Os do Gengetsu são totalmente para distração. Lembrando que Gengetsu significa que a lua é ilusória. O cara é bom em Genjutsus, é bom em dissipar Genjutsus, né? E aí o Gengetsu consegue, através daqueles clones de miragem dele, ele consegue fazer ataques às cegas. Agora eu vou falar finalmente do último tema do vídeo, que vai ser os Genjutsus de ilusão demoníaca. Nós temos 3 usuários confirmados desse estilo de Genjutsu. Nós temos a Kurenai Sarutobi. Kurenai Sarutobi, né? Depois que ela casa com o Asuma, né? Mas é Kurenai Yuri, né? Kurenai Sarutobi agora. Atualmente aí a viúva do Asuma, Kurenai Sarutobi. Ela utiliza esse tipo de Genjutsu que ela tentou colocar no Itachi uma vez. Aquele Genjutsu que o Itachi reverteu. Ela tem aqueles galhos de árvores, ela prende o Itachi numa árvore, né? E tem aquela realidade distorcida bem abstrata. A Kurenai também utiliza... a Mirai também utiliza, eu tenho meus motivos para achar que a Mirai vai ser melhor do que a Kurenai nesse Genjutsu. Tudo bem que a Kurenai aplicou no Itachi, né? Se a Mirai aplicasse no Itachi, ela também não ia conseguir, pelo menos não agora. Mas eu acho que em questão de ninjutsu, cara, de tudo, em todas as áreas no geral, até genjutsus e ninjutsus, em tudo, a própria Mirai vai superar a mãe dela. Eu acho que sim, porque ela já se mostrou um prodígio que a Kurenai não se mostrava, tá? Ela tem tudo para ser uma excelente Kunoichi. Kunoichi que vai dar muito orgulho para Konoha. Falando do outro ninja que utiliza as ilusões demoníacas,
As do Kakashi, né, que são um pouco diferentes. O próprio Kakashi utiliza essas técnicas, mas as dele são bem diferentes. O que o Kakashi faz? Lá no clássico ele conseguiu colocar a Sakura numa ilusão a ponto de fazê-la dormir. Ele conseguiu colocar ela pra dormir literalmente sem precisar bater nela. Que bom, né, cara? Bater em criança é errado, tá, Kakashinho? Tá, a gente que tá me assistindo também. Mas o Kakashi coloca a Sakura nesse genjutsu e tem um genjutsu que ele também utiliza, que é o que ela faz ver uma coisa que não tá lá. Que ela viu o Sasuke todo ferido, sangrando, cheio de kunais. Naruto clássico era hardcore, isso no Shippuden se perdeu, né? Não, ela fez ver, que cara gentil, né, cara? Fez a aluna dele ver o amor da vida dela sangrando e morrendo no meio do mato. Beleza. Kakashi é um exemplo de professor, como traumatizar uma criança com Kakashi em apenas um passo. O cara conseguiu fazer isso muito bem. Mas sabe o que é melhor do que todos os genjutsus que eu falei agora? O seu like e a sua inscrição. Comenta aí embaixo, não se esquece, cara. Pelo amor de Deus, não se esqueça de comentar, de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. Beleza? Não se esqueça também de indicar esse vídeo para um amigo seu que é muito fã de Naruto. Você pode recomendar aqui embaixo temas de Naruto ou qualquer outro anime, ou filme, ou série que você queira que eu fale, que eu prometo estudar o assunto e fazer um vídeo muito bom para ti, para mim também, para nós, né? Esse canal não é o meu canal, não é o nosso canal, nosso Império Geek aqui, cara. Brincadeiras à parte, muito obrigado a quem ficou me assistindo até agora. Pode se inscrever, ativar o sininho, comenta e não se esquece do like, cara. Valeu e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.